acampamento é o processo de luta para a conquista da terra. Enquanto estão aqui acampados, é a ocupação, muitas vezes. Aqui no caso estamos acampados dentro de uma área onde estamos plantando. Existem acampamentos que estão às margens da BR e tal. E o assentamento é quando a pessoa já conquistou a terra e passa a ter um lote, que a gente chama, com sua casa, já passa a ter o seu espaço para poder trabalhar e sobreviver com a família. Então ali já é área desapropriada, dividida e assim por diante. – 37 mil hectares, né? Essa é uma área que compõe o complexo do Cajati. É uma área que foi dividida para a família, né? Uma área no total de 37 mil hectares. Esta área onde nós estamos, que é da viúva, que a gente chama, ela tem um tamanho de aproximadamente 2.700 hectares. Então essa é a área que a gente está ocupando desse complexo. Agora, o que nós reivindicamos é a desapropriação pelo governo federal de todo o complexo Cajati. Terra, ela tem que estar a serviço da sociedade, tem que cumprir primeiramente a função de produzir alimento e não se preocupar com produto de exportação, como é a questão do agronegócio, que é um projeto dos latifundiários aqui do país e assim por diante. Então achamos que antes de pensar em exportar, nós temos que se preocupar em produzir alimento para matar a fome do povo primeiro. Ao sair, pega esta ficha, né? E ao retornar, aí devolve para a secretaria novamente. E o que garante a nossa permanência aqui, a nossa resistência interna em cima dessa área, é o número de pessoas que está aqui dentro do acampamento. Porque o governo tem também seus meios de informação e ao momento que souber que nós estamos enfraquecidos, ou seja, com poucas pessoas no acampamento, pode surpreender para fazer despejo. Vai ver a feira, vai agora estamos aqui agora. Chegamos no clareado do dia, assim, o dia claro, a mais de 4.000 pessoas, pelo menos eu acho que tinha bem mais, umas 5.000 por aí, todo. Então paremos ali em cima, aquela veia dessa altura assim, aquilo branco de gelo. E a gente tinha aquele medo, uma hora nós, polícia, tudo vinha até ali, os povos corriam atrás, sumiam, levava até longe, nós permanecemos, tudo reunido, sem energia. Sem nada gelado, não tem uma geladeira, não tem nada, não tem uma TV. E com isso nós conseguimos fazer a festa de um ano, muito boa, que nós, quando fez um ano, 1º de agosto, nós fez uma bonita festa aqui. Aí veio gente de fora, convidado, todo mundo que ajudou. E mais ainda que agora, 1º de agosto, fez 4 anos que nós estamos aqui. Mas aqui nós já temos uma conquista de 300 alqueires que o INCRA já comprou, então já pertence ao INCRA. Só falta fazer o repasse pro MST. E essa área, as outras áreas aqui em volta também tem bastante área ofertada, né? Só que existe uma certa demora, né, até a legalização, né? Essa fazenda aqui é do Rafael Festugato, né, que era a família que era dono do complexo, né, Complexo Cajati. Só que eles dividiram, né, entre a família. A que era lá em cima também era do meu irmão, né, mas ele já vendeu a área, né. E essa aqui, ele tá em oferta, né, mas é demorado, mas é de uma família.
da biografia de algumas mulheres, da Isadora Duncan, da Helen Keller, Gabriela Mistral, Maria Teresa de Calcutá, Golda Meir, Simone de Beauvoir. Mas eu nunca nem ia na horta, assim. Nem ia na horta, não fazia nada, assim, na terra. Estudava, mas não tinha esse contato. E aqui eu vou na roça, eu tenho uma horta, né? Eu me sinto bem, eu sinto necessidade agora, assim, de toda semana ir lá mexer com a terra. Me faz bem, sabe? Me faz bem e me ajuda muito. Então eu estudo, eu tô na militância, tô com outras pessoas, eu viajo, mas eu também coloco a mão na terra, né? E isso parece que deixa a gente mais gente, né? Torna a gente mais ser humano. Já segui a carreira de magistério, já trabalhava em escola. E através de um projeto da escola, com o objetivo de conhecer o movimento Sem Terra, né? Eu acabei vindo para cá, né? Então vim, me acampei, fiz um cadastro como todo mundo e desde o início participando da organização da escola itinerante, a Escola do Sem Terra. E um dos maiores aprendizados que eu tive, que tenho, que estou tendo ainda, que continua em construção, é a perspectiva de viver dentro de uma coletividade. Que isso tenha continuidade e que a gente consiga fortalecer cada vez mais o movimento, né? Consiga transformar esse acampamento num assentamento onde a qualidade de vida das pessoas melhore, onde a gente consiga realmente dar conta da saúde do povo, da alimentação de qualidade do povo, de uma educação de qualidade para todos, onde as pessoas ajudem a construir isso tudo, né? Construam e se construam também. Eu vou a Roncador, eu vou a Laranjal e depois a Roncador. Vou visitar a minha irmã. 15 anos que eu não os vejo. Quando eu os vi, as criancinhas eram pequenininhas. Agora já estão tudo grandão. E quando eu vim para o acampamento, eu vim pela curiosidade da organização. Quando me dizia que as famílias conseguiam viver, se organizar da forma que eles se organizam, por grupo, por brigada, a vivência, toda essa questão da comunidade, eu achava impossível. Aí então, eu tirei férias, eu trabalhava na cidade, tirei férias, eu era caixa do mercado. Eu tirei férias por um período e eu vim para conhecer. E eu se conhecer, eu tô até hoje porque eu me encantei com a questão da organicidade do movimento. A minha esperança também é ganhar um pedaço de terra, poder produzir, poder ajudar no que eu posso, porque hoje eu me sinto muito útil dentro da organização, conseguindo com o que eu sei, conseguir ajudar com que as outras pessoas aprendam, consiga também levar adiante seu sonho, ajudando aos pouquinhos. A gente consegue se sentir útil também. A perda de um irmão hoje é muito bravo, né? Nós estamos tentando manter, né, a calma e a saudade dele, né, muito tempo. E foi aonde que, através dessa luta, que ele tombou, né, lá na Singenta. Estava aqui, era um domingo, até que tinha uma festa que era aniversário do assentamento. Chegou a notícia aqui para nós, eram umas 4h30 por aí. E daí nós estávamos reunindo as vacas para tirar leite. E daí foi aonde que deu a notícia, né? A morte dele significa o símbolo do movimento, né? Que ele morreu por
luta de terra para nós poder sobreviver em cima, né? Brigando contra os latifundiários. Isso aí que significa, é um símbolo do movimento. Dá uma olhada, né? Dá uma olhada que essa chapa aqui é muito grande. Vem. Vem ali. 5 anos nós estamos morando aqui. Nós antes de vir para esse lugar, nós estava na Cajati, né? Lá junto com os outros companheiros na 7 de setembro, onde que morava o finado Keno, né? Nós estava ali, daí nós viemos para cá, para conseguir um pedaço de terra para nós trabalhar aqui. É através da reforma agrária, né? E aqui é o único trabalho que nós faremos aqui, é orgânico, né? Que não podemos usar químico, não podemos, só arado, enxada e foice, né? Tem horas que é triste, mas tem horas que dá alegria, né? Porque o que ele quis fazer no mundo, as 3 coisas que ele queria fazer no mundo, ele fez. Então tá escrito nas cartazes, né, que o que ele queria fazer no mundo para depois ele morrer, queria ser, e ele realizou. Então pra gente não era a hora, mas para Deus era a hora dele ir, né? Cansava de esperar, do movimento, esperava, não dava certo, voltava a trabalhar de empregada. Cansava de trabalhar de empregado, voltava pro Sem Terra de novo. Faz 1 ano que ganhei meu lote, graças a Deus, né? E faz 15 anos de movimento. Olha, a luta do movimento, pra mim, foi muito bom. Mas hoje, já não é mais. Viver a vida que eu vivi, não ia mais. Não acredito que foi eu que passei fome, deixei meus filhos passando fome para conquistar uma terra. Não sei se é porque eu já conquistei, ganhei e já quero sossegar. Tenho um filho de 18 anos que ele diz, eu não quero terra. Eu vou morar onde o pai e a mãe morar, eu não quero terra. En 1986 el Parque Nacional de Iguazú fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Ese mismo año la empresa Ciba-Geigy, la actual multinacional Syngenta, inició sus actividades en la zona de amortiguamiento del parque. La multinacional suiza Syngenta, surgida de la fusión de las empresas farmacéuticas Novartis y AstraZeneca y presente en más de 90 países, tuvo unas ventas superiores a los 11.500 millones de dólares en 2008. Las empresas multinacionales Monsanto, Juan y Syngenta controlan el 90% del comercio mundial de transgénicos. Quer dizer isso? Não sei. Ah, seu Pedro! Não?
Olha o que o Pinus faz. Tá vendo? Não nasce nada. A Singenta, ela utilizava esse espaço, essa área aqui para fazer experimentos. Aqui ela fazia experimentos de milho, na época o milho era proibido, de soja e de outros tipos de variedades de árvores, frutíferas, outras variedades. Aqui também era um banco de sementes das sementes Terminatus. Aqui era a parte do escritório. Parte do escritório, essa parte ali era a parte do refeitório. Cozinha, refeitório onde os trabalhadores durante o dia faziam as refeições. Atrás era o banco de sementes, que daí a gente pode ir mais próximo para estar vendo. Onde eles desenvolviam as pesquisas transgênicas. Na época, quando a gente veio para a área, tinha muitas sementes, as sementes modificadas. Tudo isso que vocês estão vendo aqui era utilizado para depósito de sementes. A parte de depósito de sementes, e aqui dentro tem uma câmara fria, na qual eles conservavam as sementes. Aqui era onde eles conservavam os venenos. Aqui tinha toda a espécie de veneno que possa existir, eles tinham aqui dentro. Também é uma coisa irregular, porque veneno não se pode ter no mesmo espaço onde tem trabalhadores. E aqui tem um espaço que é embaixo, que é subterrâneo, que eles também utilizavam para guardar embalagem, guardar venenos, Roundup, os venenos que eles utilizavam nos experimentos deles. Aqui dá menos de 10 km do parque. E a Singenta, então, ela estava sendo irregular. Então, na época foi tomada a decisão de fazer uma ação para denunciar a questão da contaminação do parque. Ocupar, resistir e produzir! Ocupar, resistir e produzir! Ocupar, resistir e produzir! Foja daqui! Singenta Monsanto! A ideia era vir fazer um protesto, porque eles haviam preparado a terra para fazer de novo o plantio e não tinham pagado a multa de R$1 milhão que o IBAMA estipulou quando a gente ocupou a área. Esta área estava muito perto de uma área de preservação ambiental. E como não é contra a lei, contra as normas, contra a humanidade que tem uma área de sementes transgênicas próxima a um parque ambiental, foi tomada essa definição. Essa ocupação aconteceu com os militantes da Via Campesina em torno das 6h30 da manhã. Uma ocupação pacífica. Pacífica até que para a nossa parte, mas da parte deles não. Não tem nenhum clima de rivalidade, de briga, nada, vamos fazer tudo na paz, ninguém quer confronto, nada, tá? A Singenta segue a lei, eu acho que os trâmites da lei, não vai tomar nenhuma medida violenta nesse sentido. Nós confiamos na justiça brasileira. Ó, tá descendo, é o grandão. Tá armado? Eles ameaçaram e o Rodrigo, ele disse para nós com uma arma na mão ali fora: em 1 hora eu vou voltar e vou matar todos. Com uma arma na mão, entrou no carro e saiu. Exatamente umas 2 horas depois, chovia muito, chovia bastante, então a gente ficou aqui na guarita. Foi o momento do ataque, no qual a ANF encostou um Celta ali fora, um carro ali fora, e parou um micro-ônibus ali na frente, cheio de homens, todos atirando. O carro, ele estava cheio de armas.
chegaram se dizendo que era da polícia. É lógico que nós não ia acreditar, até porque se fosse a polícia não ia chegar atirando já, gritando por nome de dirigentes. É o companheiro Keno, a companheira Celinha e o companheiro Celso. O Celso estava aqui. Esse foi o tiro que era para ter pego na cabeça, este na barriga do Celso, pois estava assim. Eu estava aqui, sentada. Companheiro Keno aqui, à minha frente. E aqui a companheira Isabel. Eles pararam ali. Exatamente naquele ali, já disparando. Entraram por ali, forçando o portão, entrando para dentro e muito tiro, almejaram toda a guarita. O Celso conseguiu sair pela porta. Eu consegui sair por essa janela. Essa janela aqui, o companheiro Keno ficou um momento aqui, dentro desse banheiro, no qual ele levou um tiro na perna. E no momento que ele saiu, eu estava aqui. Exatamente aqui, com a cabeça abaixada. Havia muito tiro, caía muito pó de vidro, de cimento. Aqui. Nessa janela aqui, ele saiu, pisou, saiu, eu também saí. A companheira Isabel foi atingida aqui, no olho, tiro no olho. Ela foi colocada de joelho, aqui, e pedido para rezar. No momento que eu saí, o segurança da INF já estava entrando, já tinha o coturno dele para dentro. A Isabel foi confundida, então ainda disseram, grita agora, Celinha, você não é bocuda? Antes de eles atirarem, porque eles conheciam, mas não, no momento não chegaram a conhecer totalmente a pessoa que estava aqui. Então houve essa coincidência. São 20 anos com a família Mota, que nós sempre convivemos juntos em várias atividades do MST. É um momento triste. Aqui era utilizado para fazer experimentos, onde eles plantavam soja, milho, toda a questão para fazer experimentos. Tinha vários canteiros de produção. Então, o assentamento ele divide toda a parte, de um lado a área da Singenta, do outro lado a parte onde as famílias estão utilizando para plantar comida. Com o experimento aqui, contaminava essa parte aqui. Então, a Singenta ela não estava prejudicando só o parque, mas também as famílias que estavam assentadas aqui. Saímos lá do acampamento 1º de agosto e viemos para cá, ficamos um tempo aqui dentro, depois fomos despejados, que foi dado que vieram os pistoleiros ali, né, para atirar nós, né, que deu aquele conflito, né. Eles vieram armados em bastante gente e foi onde que faleceu o finado Keno, um companheiro nosso, né. Ficou mais uns 3 ou 4 feridos. A companheira Isabel também tomou um tiro no olho. E a gente que assistiu tudo, né, é difícil pra gente ir lá e lembrar tudo que a gente viu, né. Muito tiro, bastante tiro mesmo. É difícil pra gente mas a luta continua, a gente não desiste não. Não é por causa de pistoleiro e tiro que eles deram lá em nós que nós vai desistir. Voltamos para dentro de novo
E eles recorreram, né? A Singenta recorreu, nós tivemos que sair de novo. E agora eles entregaram, né? Foi passado para a IAPAR, né? Que deve ser um órgão do governo. A nossa luta é assim mesmo, a gente não desiste, né? A gente está ali por um pedaço de terra, né? Que tem gente que tem muitos e outros não tem nada. E porque também ali eles eram uma multinacional, né? Que mexia com muito veneno. E aqui não podia, porque esse assentamento aqui é uma área orgânica, né? Então eles passavam veneno lá e contaminavam aqui. Então eles não queriam parar, então... nós temos muita esperança. A esperança é a última que morre. Verdade, enquanto existir o movimento, a Via Campesina, aí, o MST, nós estamos aí para... Temos a esperança. Madrugadas de amor que não vai acabar. Se estou sonhando, não quero mais acordar. Minha história linda, meu conto de amor. Tem iogurte? Tem. É quanto que é? R$1. A globalização é o capital entrando em todos os espaços e extrair daí o que pode ser transformado em mercadoria. Então, qual é o grande problema dos camponeses do mundo? A perda do controle sobre as sementes. Isso para nós é um desastre, porque não temos mais o direito de manter o controle da espécie da semente, das variedades de semente, porque as empresas manipulam e depois controlam com a ajuda do Estado, porque são feitas leis que dão o direito das empresas terem o controle genético das sementes. O capital quer lucro e, fundamentalmente, a agricultura passou a ser agora o espaço que pode ser uma forma nova de acumulação, no sentido de que a água vira mercadoria, a semente vira mercadoria, as florestas, né? Todos esses elementos que até há pouco tempo não eram tão valorizados pelo capital, agora passam. E isso nós temos no mundo todo, fundamentalmente nos países pobres, porque foi aí onde o capital não entrou no primeiro momento. Tem esperança? Muita. Muita esperança. A esperança é a última que morre, né? Então temos firme aí, não vamos desistir.